O genocídio do povo Yanomami pelo governo Bolsonaro chocou a todos e se tornou impossível de ser ignorado até mesmo pela extrema-direita. Como os apoiadores e integrantes desse governo estão tentando se defender do indefensável? Pois é. A gente já viu aqui de qual tragédia nós estamos falando, né? Estamos falando aí da tragédia dos Yanomami, com uma tragédia sanitária, humanitária, ambiental, tudo de uma vez só, que foi revelada aí por uma missão do Ministério de Saúde e que acabou levando à decretação da emergência sanitária. E a gente também já discutiu aqui em outro corte sobre os responsáveis, né? Sobre como Moro, como Damares, como Bolsonaro estão com as digitais deles por cima de toda essa tragédia. E isso acabou ganhando bastante proporção na imprensa, então a gente pensa, como que essas pessoas vão se defender diante disso? Então vamos começar com a defesa do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro divulgou em uma rede social uma mensagem para rebater as acusações de omissão no atendimento aos indígenas Yanomami, em Roraima. É um texto que foi divulgado na rede social Telegram. Bolsonaro afirmou o seguinte: que os cuidados com a saúde indígena foram prioridade durante o mandato dele. O ex-presidente considera que o plano de contingência de Covid para essa população foi um marco que ampliou o atendimento e as contratações de profissionais da saúde. A mensagem foi publicada, então, depois de Lula visitar a terra indígena Yanomami. Bolsonaro sofreu críticas nas redes sociais e também de opositores, depois que fotos tão sensíveis revelaram a situação de desnutrição dos povos indígenas. Ok, então basicamente ele negou a existência do problema. Ele negou, ele chegou, inclusive, a falar que o suposto descaso com os Yanomami são uma farsa da esquerda. É nesse nível. E sabe o que é pior, Tássio? Sabe o que é pior? É que os seguidores dele engolem. Os seguidores dele engolem. Ele vai dizer, olha, não está acontecendo nada, e os seguidores dele vão engolir, como tem gente negando as 33 milhões de pessoas em segurança alimentar no Brasil, como teve gente negando a questão da pandemia, engolem. Eu quero aqui mandar um abraço para o Maurício Ricardo, MR, que numa busca extensiva nos canais do Bolsonaro, porque ele estava durante um período fazendo uma campanha tentando buscar as próprias falas do Bolsonaro. E eu só consigo me lembrar de uma fala dele, do Bolsonaro, que eu não sei se vocês se lembram, que era meio antropofagia, envolvia antropofagia, que ele tinha vontade de ir lá e estavam cozinhando índia, canibalismo, aquelas coisas, e ele tinha vontade de ir lá comer índio. Então, assim, eu só consigo me lembrar disso. E aí ele fica com essa cara de pau dizer que fez de tudo. Gente, não. É para acabar. É para acabar. É a cara de pau, já que a gente falou muito de Nuremberg, é a cara de pau do Hermann Göring, que era um dos líderes durante o julgamento. É a autoconfiança e esse povo engole. Uhum. E a Damares? O que a Damares falou em defesa dela? Vamos lá para o estado de Minas. Damares sobre desnutrição dos Yanomamis. Não houve omissão. Não houve omissão. Não houve omissão, houve ação. Houve ação. Eles agiram para causar isso. Não houve omissão. Eles viram e falaram, não, vai ser assim que vai ser. Ex-ministra dos Direitos Humanos, cara, eu nunca... sabe, você ler uma antítese. Damares, ex-ministra dos Direitos Humanos, afirmou que o governo Bolsonaro tomou medidas para amparar indígenas e revelou dor e tristeza com crise humanitária. A gente precisa lembrar que eles não...
da pessoa que atuou para que evitasse, para que não chegasse UTI, para que não chegasse água potável para esses indígenas. Ela atuou para isso e agora se diz que tá tristinha, tá tristinha. Eu não sei, porque talvez eles não vissem, porque eu acho que isso está bem claro. No Ministério dos Direitos Humanos, para quem tinha o jargão de falar que direitos humanos é para humanos direitos, era muito provável que eles nem considerassem os povos indígenas humanos, né? Exato. E isso você tem várias frases e várias linhas de pensamento que vão nesse sentido. Então, assim, gente... No mesmo fio no Twitter, da onde saiu o Não Houve Omissão, que a reportagem ele cita, também saiu e o PT, hein? E o Lula? Damares, ela teve a coragem de, enquanto estava falando sobre isso, ir lá e ficar caçando reportagens que mostravam que houve assassinatos de indígenas e houve crianças indígenas com desnutrição durante os governos do PT também. E aqui a única coisa que eu tenho a dizer é que, sim, houve. Os governos do PT não foram uma utopia, não foram aquele paraíso dos testemunhas de Jeová aqui na Terra. A questão não é essa, a questão não é fazer de conta que os governos PT foram perfeitos e que não havia problemas. Sim, houveram muitos problemas. A questão é que, piorou muito, mas muito durante o governo Bolsonaro, e 2, não houve, durante o governo do PT, tentativas explícitas de atacar os povos indígenas, como houve no governo Bolsonaro, como, por exemplo, uma ministra de Direitos Humanos tentando impedir que chegasse água potável e UTI durante uma pandemia nos povos indígenas. Isso eu te garanto que não houve no governo PT. A gente fala de limitações. O governo PT fez muita coisa boa, fez muita coisa errada. E isso faz parte. Agora, algumas pessoas falaram no chat antes, né, falando é o capitalismo também. Então, não tem governo que vá passar incólume por esses problemas e crises. Agora, uma questão é um governo reconhecer a crise e empreender esforços para minimizar os impactos. E nós já tivemos outras situações, talvez se a gente fizesse alguns paralelos e alguns estudos, aí me foge talvez conhecimento técnico, de outras situações em que o governo federal interviu em algumas situações que, tá tendo tal tipo de problema, o governo federal foi lá e interviu e tudo, e a gente vê que aquilo não desenvolveu. Que se, por outro lado, tivesse sido ignorado ou tivesse sido feito de conta que não estava acontecendo, ou que tivesse empreendido esforços para que aquilo acontecesse de uma maneira talvez mais eficaz e mais rápida, a gente poderia ter tido outras crises humanitárias. A gente não teve antes, porque exatamente teve a intervenção, teve a atuação do governo para minimizar esses impactos. A gente estava falando de governos perfeitos? Não, mas governos que tinham seres humanos, sabe? Tinham pessoas com empatia, com um mínimo de empatia administrando. E não é o que a gente tinha agora. Exato. E quem mais que a gente tem as respostas? O Moro, na verdade, ele se fez de besta e não falou nada sobre o assunto. Eu até dei uma olhada nas redes sociais dele, ele tá tweetando lá sobre moeda comum com a Argentina e que todo o resto é cortina de fumaça, como se ele não estivesse usando a moeda comum com a Argentina como cortina de fumaça para tentar esconder a participação dele na questão dos Yanomami. Mas, para além das pessoas envolvidas no governo Bolsonaro, a gente aí também teve a participação da imprensa nessas respostas absurdas. Por exemplo, o Alexandre Garcia, na Gazeta do Povo. Você vai me fazer eu ler? Você vai fazer eu ler isso, Sofia? Desculpa. Sofia, você me paga, Sofia. Desculpa. Quer que eu leia? Eu leio. Não, eu leio. Eu leio aqui. Eu posso colocar efeito na voz para me ler? Pode. Por exemplo, caso dos Yanomamis não deve ser usado como propaganda política. O caso de subnutrição dos Yanomami.
A outra interrogação é sobre a nutrição na reserva Yanomami. Dizer que 99 crianças já morreram, principalmente por subnutrição. Cara, como ele escreve mal. A reserva no Brasil tem o tamanho do estado de Pernambuco, que alimenta 9 milhões de pernambucanos. A reserva no Brasil de Yanomamis tem 20 mil índios. Você vê que a pessoa usa a expressão índios, né? Já tem aquele feeling do mal. Uhum. Será que não tem peixe? Não tem frutas? Não tem terra para plantar? Não tem porco? Cabra? Vaca? Alguém precisa me explicar por que o governo tem que mandar helicóptero da Força Aérea levando comida. O que está havendo? Olha, alguém vai ter que explicar para ele que quando você está sendo perseguido, assassinado, sofrendo todo tipo de abuso por garimpeiros, por grileiros, por madeireiros, quando você está tendo a sua água contaminada por mercúrio, não dá para contar com esse tipo de coisa, sabe? Não, eu não sei se ele não entende isso ou se ele finge não entender, mas enfim, piora. Vamos lá, voltei para minha voz normal, porque eu acho que aquela lá devia estar cansando o pessoal. Agora, se há uma crise sanitária de malária, dengue, doenças, parece que crianças também morreram por diarreia por falta de atendimento. Também os ambientalistas dizem que os índios têm remédio para tudo, mas também não têm. É só um esclarecimento que precisa ser prestado. É igual na medicina chinesa, quando o líder político chinês precisa de uma cirurgia e embarca para Paris. Então, tem essas lendas e tem a realidade. E agora parece que está mostrando a realidade. Eu sei, desculpa, mas quem já leu Sentença do Moro vai encontrar uma certa semelhança na estética de escrever mal pra cacete. É preciso sim agir, mas não apenas com propaganda política, mas com realidade. O que está havendo lá? O que há, afinal? A reserva Yanomami, se pegar a Venezuela também, tem que enfiar a Venezuela, é igual a soma de Pernambuco com Santa Catarina. Ou seja, um lugar onde vivem mais de 15 milhões de pessoas, e nessa reserva vivem 35 mil, ou seja, área suficiente para a sobrevivência. Cara, é um combo de ignorância, burrice, má fé e... É sommelier de coturno mesmo, né, cara? Não, é uma coisa absurda, assim, tipo, é a área suficiente para viver. Se você não está sendo perseguido... Sim, se não tem gente entrando e as filhas dos indígenas, se não tem gente assassinando os indígenas, perseguindo, contaminando a água que eles bebem, contaminando os peixes que eles pescam. Se não tivesse nada disso, talvez, se eles não tivessem medo de poder circular nas suas próprias terras. E o que fica no subtexto de todo aquele texto é um questionamento de que se isso realmente está acontecendo, né? Porque você vê que em vários momentos, gente, mas nós temos que ver o que realmente está acontecendo lá, como se a gente não soubesse o que estivesse acontecendo. Mas, enfim. E por fim, Tássio, a gente chega nas fake news. Né? Então, a Letícia Cesarino compartilhou lá no Twitter um exemplo de fake news que ela encontrou para tentar explicar aí para os bolsonaristas o que está acontecendo. Então, a gente vê aqui uma postagem do Tropa Brasil, uma reportagem do aliadosbrasiloficial.com.br, dizendo: indígenas em estado de desnutrição em Roraima são venezuelanos e frutos do comunismo. O que é uma óbvia mentira. Mas isso aí já mostra como o fantasma do comunismo é sempre usado para tentar justificar tudo que dá errado. Enfim, carta de Magic, né? É uma carta de Magic que eles sempre invocam. As mesmas táticas de sempre. As mesmas táticas sempre sendo usadas agora mesmo diante desse enorme horror que a gente está vendo. E daí ainda tem lá o Alexandre Garcia tendo a coragem de dizer: não, gente, não vamos usar isso não vamos politizar, né? Não vamos usar isso como propaganda política. Escuta, isso não é propaganda política, é simplesmente a gente está vendo as consequências do governo Bolsonaro, sabe?
o que acontece é que governos militares, e sim, o governo Bolsonaro era um governo militar, acabam sendo sempre excelentes em esconder as merdas que fazem, sempre zero transparência. Agora que acabou o governo militar, a gente está vendo o resultado do governo Bolsonaro. E eles estão assustados e daí ficam, não, vamos jogar fake news, não, vamos dizer que não vamos politizar o debate. É uma questão política, não tem como não ser politizado.